É o Leandro Baran, ele é CEO da SoftRock Lab, Starbucks Labs. Ele é líder executivo multicertificado no mercado de tecnologia com mais de 20 anos de experiência e ele vai contar um pouco sobre a experiência de inovação na prática. Leandro? Seja bem-vindo, Leandro. Prazer ter você aqui com a gente hoje, cara. Prazer é todo meu. Obrigado. Leandro, conheço de longa data, sempre inovando na própria carreira dele, né, na transformação de toda a carreira. E eu convidei hoje ele aqui para compartilhar várias inovações, experiências que ele teve conosco aqui, que eu digo, na vida profissional, né? E junto com esse ecossistema que a gente participa. Leandro, por favor, a palavra é sua. Legal. Fabiano, obrigado a todo o time da Seidor. Prazer estar aqui com vocês. Esse novo normal, né? Normalmente esses eventos a gente fazia com um monte de gente, sem máscara e tal, a gente tinha uma outra interação, agora as coisas estão mudando, né? Isso é o que parte, inclusive, da inovação, né? Então, assim, quando o Fabiano me fez o convite para vir falar com vocês aqui, eu vou contar, na verdade, duas coisas para vocês. Uma das coisas é, rapidamente, como é que foi a minha carreira, para vocês entenderem como é que eu penso e o que me ensinou para estar falando essas coisas para vocês. E a segunda coisa, que é para, na minha visão, daquilo que eu aprendi, o que é inovação, né? E um cara de tecnologia que nem eu, normalmente eu fui ensinado, inclusive, pela própria vida e pela própria carreira onde eu passei, que inovação era colocar um monte de tecnologia, né? E, na verdade, depois que você entende que inovação é você desenvolver alguma coisa e resolver um problema do teu cliente, as coisas ficam muito mais fáceis. Sem dúvida. Porque não necessariamente você precisa colocar um calhamaço imenso de tecnologia para isso. Então, quando a gente olha lá atrás, né, ainda pouco antes da minha carreira ainda, né, as revoluções industriais que a gente passou, né, desde a primeira até a quarta que a gente está passando agora, a gente está falando sempre de tecnologia em todas elas, né? Mas tem uma diferença muito importante nelas, que em nenhuma das outras três a gente colocou o consumidor ou o cliente no centro de tudo isso, né? Então, rapidamente para vocês, eu trabalho há quase 25 anos com tecnologia, fui executivo de grandes companhias, então minha última posição foi vice-presidente de inovação da SAP para o Brasil e para a América do Sul. Fui executivo da Oracle, da Xerox, da Capgemini, da Activity. Então vocês devem imaginar como isso sempre na minha cabeça, quando se falava de inovação, se falava muito de tecnologia, tecnologia, tecnologia. Em determinado momento, eu aprendi que a tecnologia, com tudo que me ensinaram, não era o fim, era só o meio. E quando a gente começou a descobrir isso, e na SAP inclusive, a gente trabalhou junto lá na SAP, a gente começou a perceber que quando você colocava o cliente na ponta e resolvia esse problema do cliente na ponta, todo o calhamaço de tecnologia ficava um pouco mais fácil. E isso acaba, na verdade, facilitando muito as coisas, né? Então, eu tive uma carreira que foi... na SAP eu saí em 2014. Depois de lá, eu fiz uma outra vida, que agora está aqui na SoftRock, né? Onde a gente fundou, aqui no Brasil, um laboratório de inovação e de tecnologia da Starbucks. E a gente começa a desenvolver toda essa parte de inovação para resolver o problema dos clientes. Então, juntando plataforma tecnológica com dados em si, você acaba trazendo a forma de você resolver o problema dos clientes, né? Sem dúvida. E a pandemia agora mostra isso para a gente, né, Fabiano? Não, você sabe que é uma coisa muito interessante, Baran. Eu tenho um skill industrial gigantesco, né, por causa da carreira também. E uma coisa que eu falo, a área, na minha opinião, de uma empresa, quando a empresa é industrial, que menos é conectada à inovação é a área industrial. Isso. Você sabe onde tem os maiores ativos para se gerar inovação? Está na área industrial. É isso. Então, é uma coisa de louco. É isso. Então, assim, como é importante você olhar para o cliente, né? Isso. Porque no final do dia, quem faz o produto está na prateleira. É isso. É a área industrial. É isso. É lógico, associado à área logística, mas no final o vendedor vende, lógico, tem seus parabéns, seu mérito. Isso, é isso. Mas e a gente percebe isso na conexão com os clientes, o quanto tem de oportunidade inexplorada e detalhe. Você falou de tecnologia, né? Às vezes não é necessário tecnologia, é necessário conhecimento. Exato. Por isso do ecossistema. É isso. Quando eu te chamei para vir aqui, era justamente isso que eu tinha em mente. Legal. E o resto do grupo que vai participar do evento. São pessoas com conhecimentos totalmente distintos, de áreas distintas, que com conhecimento vão falar, olha, eu preciso de um software, não necessariamente, eu preciso de um hardware, não necessariamente, o que eu preciso é sentar, agir, testar, validar e gerar uma coisa melhor. Acho que esse é o grande ponto. Não, eu vou contar um caso aqui, já que você me convidou para contar história. Por favor. Né? Um dos casos que eu passei, depois que eu larguei o lado executivo, vamos chamar assim, foi mais empreendedor, foi com a 99.
que começou com 99 táxis, né? 99 táxis, que depois virou 99, né? Então foi o primeiro unicórnio brasileiro. É uma empresa que nasceu tecnológica, então assim, ela já nasceu quase que dentro de um app. Se a gente parar para pensar, quando a gente nasceu, estava escutando agora vocês falando sobre MVP, a gente nasceu sobre um MVP. A primeira coisa que a gente criou não tinha nada de tecnologia. A gente estava resolvendo um problema de um cliente. Como é que a gente, dos clientes em si, em 2012, ninguém pensava em pedir táxi, por exemplo, através de um telefone. Não. Né? Hoje, ninguém vive ou ninguém pensa em sair na rua e dar um sinal ou você ter qualquer outra Tem coisa. gente que não sabe nem o que é isso, né? Exato. Levantar a mão na rua e fazer assim, você fala, tá louco. Exato. Então, assim, se eu contar para vocês o que tinha de tecnologia desde o início até a gente virar um unicórnio, óbvio que depois, quando a coisa cresce, você vai precisando gradativamente de mais tecnologia para você fazer isso. Mas para você começar, você precisa sempre estar focado em resolver o problema do cliente. E o nosso tempo é curto, eu não vou contar a história inteira da 99, eu vou dar um outro insight para vocês, que quando a gente cresceu e a gente começou a entender o porquê que a gente crescia e porquê que a gente, inclusive, lutava contra um sinônimo de categoria que era Uber, né? Mundial, com muito dinheiro, muita tecnologia, por que a gente estava ganhando? Por uma razão simples, a gente focava no cliente. E aí eu vou dar o meu exemplo para vocês. A gente começou num brainstorm, no bar, inclusive, do lado da 99, como a gente sempre fazia as maiores inovações no guardanapo de papel. A gente falou, cara, se a gente quer ser a empresa mais focada em cliente, a gente tem que entender quem é nosso cliente e tem que estar muito do lado dele. Quando a gente começou a pensar e tal, a gente trouxe alguns benchmarks. Um dos benchmarks era a Nike. A Nike contratava atleta para fazer todo o desenvolvimento de produto e começou a contratar atleta para absolutamente todos os departamentos. No nosso caso, a gente levava um passageiro do ponto A para o ponto B. O que eu precisava ser? Um motorista. Porque, de alguma maneira, a gente entendeu que a gente tinha 3 clientes. Eu tinha um cliente que era o passageiro, tinha outro cliente que era as empresas, e o outro cliente que era, sim, os motoristas. Então, eu precisava sentar para dirigir. E a gente começou a dirigir. E a gente percebeu que quando a gente se autodenominava 99er, quando todos os 99ers dirigissem, a gente conseguiria realmente atingir o nosso propósito de ser a empresa mais focada em cliente Até a pessoa do mundo. desenvolvimento também fazer. Fabiano, todo mundo. Porque tem uma desconexão, às vezes, gigantesca de quem desenvolve Todo. e quem usa, Então, né? A usabilidade. Isso que é muito legal, Fantástico. porque você acaba fazendo uma questão de empatia. Total. Porque quando o C-Level senta e vai dirigir, igual o dev, igual o estagiário, igual o cara de compras, finanças, qualquer um, você começa a falar de negócio, você começa a falar só do cliente. Exatamente. E quando a gente falava do cliente, a gente falava de um aplicativo. E que você tinha, às vezes, coisas pequenas, que quanto mais rápido você desenvolvia, mais rápido você resolvia o problema do cliente, mais você crescia. É óbvio que você usava a tecnologia para isso, mas a tecnologia é sempre o meio. Mas a tecnologia como meio, no meu ponto, nos últimos tempos, ela veio a permitir que você acelere muito a adoção de uma melhor experiência. Claro. E no fim do dia, às vezes são a somatória de pequenas coisinhas que você resolve de um dia para o outro, é que melhoram e muito o resultado final. Mas é exatamente isso. Então, quando você liga isso com a questão ágil, que vocês também estavam comentando aqui antes, é aí que faz todo sentido. Total. Porque eu não preciso... O feito é melhor do que o perfeito, que a gente sempre falava Sim, isso. o feito é melhor que o Então, perfeito. assim, quando você pega alguma coisa, você fala assim, eu preciso mudar essa funcionalidade, eu preciso melhorar a questão de segurança, eu preciso, por exemplo, as maiores inovações, não foi a gente que desenvolveu. A gente escutou no banco de trás do cliente. Vou dar o exemplo de uma, que acho que é problema de todo mundo. Quando você chega no aeroporto, você tem que pegar aquela fila, né? Sim. Então, antes de você pegar a fila, você entra lá e fica esperando o cara rodar. E aí um cliente virou para mim e falou assim, Baran, por quê que vocês não fazem um embarque rápido? Ele deu um nome para o produto. Embarque rápido. Que você pega, você adesiva quem são os taxistas ou os motoristas que tem 99, você entra lá e fala assim, eu vou abrir uma corrida. Entra, põe um QR Code, aí a tecnologia entra, até aí não tem tecnologia nenhuma, faz o match entre o motorista e o coisa, já no banco de trás e vai embora. Já vai, exatamente. Então, assim, de quem que a gente escutou isso? No banco de trás do motorista. Eu escutei aqui assim, ó. Enquanto eu dirigia, escutei aqui assim. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Você sabe que a gente fala de ecossistema, e uma das questões que a gente fala de ecossistema é muito interessante. Quando você vê uma empresa e você vê que ela está dragada pelo core business dela, que ela tem que vender, faturar, entregar, cuidar da qualidade, ver toda a questão do financeiro, às vezes ela olha muito para dentro, então ela tem o close loop dela, e isso que você fez foi sair desse close loop, né? Sair da empresa e ir para o cliente. Totalmente. E muitas vezes, muitas empresas não têm uma estrutura que permita isso, seja pequena, média, ou até às vezes a grande, tá? Isso. Não necessariamente ser grande quer dizer que você tem gente sobrando, né? Isso.
Uma das coisas que a gente fala muito dessa proposta de valor é justamente nós sermos parte desse braço de fazer esses testes. Perfeito. Ou de passar por essa experiência. Não ser só Perfeito. ele, mas ser Perfeito. parte. Porque isso dá o quê? Conexão de ecossistema e isso. permite gerar valor mais rápido. É um ponto isso. que eu tenho muito, que eu tenho discutido com clientes. É exatamente isso. E a grande sacada da 99, que me ensinou um monte de coisa para frente, é justamente a visão de ecossistema. Porque quando você olha o unicórnio como foi a 99, o serviço de levar o passageiro de novo do ponto A para o ponto B, o lucro não é tão alto, ou seja, não sobra tanto dinheiro no final do mês. Mas o que é muito legal que está lá dentro são os dados. Sem sombra de dúvida. E quando você começa a desenvolver o conceito de ecossistema, tanto do ponto de vista de produto, para você criar outros produtos para utilizar a inteligência que esses dados te traz, e você traz uma estrutura de parceiros ou até de empresas e outros negócios em volta, monetizando isso, aí é que a beleza do negócio acontece, entendeu? E é uma mudança cultural, porque Total. tipicamente, numa empresa grande, que eu também trabalhei nos últimos anos em empresas grandes ou em empresas médias, você quer ter o controle. E só que tem um detalhe, quando você fala de trabalhar com o ecossistema, se tem uma coisa que você não tem, é o controle. Exatamente. Então, é uma mudança Exatamente. cultural. O que eu diria começa pequeno, faz alguma coisa que te permita perder o controle, Isso. que também você vai ter que assumir parte desse risco, que não vai impactar seu negócio, nem quebrar seu negócio, isso. mas arrisque esse pouquinho, porque isso pode fazer uma mega diferença no seu negócio. De novo, o exemplo que a gente teve, a gente usava isso na 99, que para você crescer rápido, você tem que abrir mão de algumas coisas. Uma delas é do controle, que você está ali, ou pseudo-controle. Então a gente brincava o seguinte, vamos criar primeiro o faroeste e depois a gente bota o xerife. Né? Então assim, se você botar o xerife antes, é tantos não, ou vamos fazer o melhor, vamos fazer o perfeito, que você não sai do lugar. Acontece a mesma coisa agora com a South Rock, com as nossas marcas, inclusive com o Starbucks, na nossa visão de ecossistema. O que a gente, na verdade, quer controlar é uma única coisa só. É o NPS do consumidor. O Net Promoter Score, quanto ele está satisfeito com você. Exato, é só isso. O resto, eu abro mão e consigo parcerizar e trabalhar com outros times e squads que conseguem nos ajudar com isso. Assim, eu sou o cliente do Starbucks. A última coisa que eu lembro quando eu vou no Starbucks, sinceramente, é café ou café com leite. Sabe o que eu lembro? Do espaço da internet rápida que tem e dos cômodos que você tem poltrona, você tem cadeira, você tem vários tipos de ambientes. Né? Às vezes individual ou então às vezes para você conversar com alguém. É isso que eu lembro. E eu tomo café porque eu estou lá. Exato, é isso. A consequência de ter um ambiente, que é a experiência que você está falando. O conceito do Starbucks é a mesma coisa. A gente, por acaso, vende café e as outras bebidas e comidas. Por acaso, exatamente. A gente cria um ecossistema. Tem muitos produtos de qualidade, enfim. Mas o ponto principal não é esse. E aí, eu dou um exemplo de tecnologia que às vezes pode atrapalhar quando você não coloca a tecnologia como meio. A gente agora, com a pandemia, mudou absolutamente tudo. Sem dúvida. Nós sofremos muito como varejo em geral e outras indústrias também sofreram. O nosso principal ponto era aquilo que você falou, o ecossistema físico. E de uma hora para outra, a gente precisou fechar praticamente todas as lojas. Sem dúvida. Como é que isso fica do ponto de vista de operação? Não preciso nem dizer isso para vocês. Mas como é que fica depois? Depois também, tudo aquilo que a gente investia em tecnologia. Onde eu ia abrir uma loja, qual era o sortimento que ia ter dentro daquela loja, qual é o formato, tudo isso, mudou completamente. Então a gente está entendendo de novo agora, porque, um exemplo, a gente mapeava São Paulo ou qualquer outra cidade, via onde as pessoas estavam passando e falava, vou abrir uma loja aqui. As pessoas não passam mais naquele lugar. Mudou completamente. Totalmente. De 8 meses para cá, mudou tudo. Então agora mudou inclusive o nosso plano. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente tinha praticamente um único canal, que era o canal PDV. Isso. Por sorte ou por visão, mas aí, quanto mais você trabalha, mais sorte a gente tem. Então, assim, a gente começou a investir antes, para a gente começar a criar outros canais. Por quê? Eu praticamente vendia 100% da minha venda, era na loja em si. Na loja. Então, com a criação de novos canais e o que a pandemia trouxe, uma aceleração enorme com relação a isso, se eu não mudasse, era a morte. Então, assim, e de novo, não é mudar só e colocando a tecnologia daquilo que eu acho que é melhor e tal. É entendendo o cliente. Exatamente. É entendendo onde ele está, como é que é o novo behavior dele, como é que ele está consumindo, como é que é cada uma das geografias. E a partir daí você começa a desenhar aquilo que você vai fazer. Sabe, uma coisa de experiência que eu tenho no Starbucks, aí eu falo assim, você falou de qualidade do produto. Qualidade do produto hoje é algo inquestionável. Claro. A experiência soma, mas se o produto não tiver qualidade, você já está morto antes de nascer. Exato. Uma coisa interessante é que vocês têm as bebidas que vocês fazem, né? A maioria é com leite, né? Isso. Mas vocês têm uma série de derivações de leite para as pessoas que têm situações especiais, que eu acho fantástico. Isso é olhar para o cliente e falar,
cara, esse cara não pode lactose. Eu tenho sem lactose, eu tenho leite de coco, por exemplo. Que é um negócio fantástico. E não envolve tecnologia. Exato. Ali é o quê? É olhar para o cliente e falar, cara, eu tenho que ter esse produto, mesmo minha tradição sendo essa. É fantástico. E como é que a gente aprendeu isso? Fazendo pesquisa, pesquisa, falando com o cliente, público, recebendo feedback. Quando a gente recebia um NPS baixo, porque começou assim, né? Então assim, fala, putz, adoro as coisas do Starbucks, mas eu descobri que eu sou alérgico à lactose, preciso fazer uma dieta, preciso fazer aquilo. Aí a gente criou um sortimento diferente, escutando o cliente. Né? Então assim, esse é um outro ponto mega importante. E não precisa de tecnologia. O que eu ia falar, o exemplo que eu ia dar para vocês de delivery, que agora eu lembrei, quando a gente estava fazendo essa questão toda de criar novos canais, a primeira coisa que vem na cabeça é falar assim, eu vou automatizar tudo. Só que tem coisa que você não pode automatizar, ou você pode até automatizar se você combinar com o cliente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que acontece com você e com todo mundo de Starbucks. O grande barato do Starbucks é um negócio chamado copo com nome escrito. Eu tenho um nome difícil, meu nome é difícil de falar. E eu, como outras pessoas, acabam tendo um negócio muito legal que escrevem dos mais diversos tipos e de typos que acontece ali. E aquele copo é único. Quando a gente faz aquele copo, isso vira não só o copo é único, mas a partir do momento que você deu o teu nome, todo mundo de dentro da loja, os nossos partners, eles te tratam pelo nome que você deu ali. Então já fica uma questão de intimidade e tal. Quando a gente estava falando sobre a questão de delivery, a primeira coisa que veio foi o seguinte, vamos botar um monte de impressora. Eu falei, cara, não pode. Nós vamos tirar personalização. Vamos tirar uma das grandes valores da marca e que vai mudar, inclusive, o processo dentro da loja. Porque ninguém mais vai perguntar o nome do cliente. Vai só pegar no PDV e vai embora. Então, assim, tem algumas coisas que se você não prestar atenção em termos de inovação com tecnologia, você acaba fazendo bobagem do ponto de vista de negócio. Uma das coisas que a gente observa muito nos nossos projetos em clientes, né, com a experiência, é justamente isso que você acabou de comentar, que é um ponto fundamental. Com a automatização de quase tudo, o pessoal vai se tornar um diferencial competitivo. Então a gente fala, vamos automatizar. Cara, muita calma nessa hora, porque pode ser que você não automatizar aquilo é o seu diferencial de amanhã que o público vai reconhecer. Exatamente. Não é verdade? Então esse é um exemplo claro desse tipo de percepção. É isso, é a mesma coisa. Então assim, coisas do tipo, agora com a questão da tecnologia vai acabar, vamos diminuir, vamos fazer uma diminuição de custo no pós-venda e vamos trabalhar tudo com bot e tal. Bot para algumas coisas. Sim. Mas, dependendo do serviço e dependendo do que você está fazendo, tem que falar com o humano. Tem que falar com a pessoa. Tem que ter um tratamento diferente. Esse aqui é o grande... Eu falo, cara, esse sentimento pessoa, qualidade, dando a tecnologia para essa pessoa, facilitar a vida dela é fundamental. Agora, eliminar a pessoa, para mim... Nunca. Perfeito. Nunca. Uma bobagem. Bom, nós temos perguntas aqui. Para o Leandro, nós temos o seguinte... Como são as definições de investimentos da empresa? Como vocês decidem no que vão investir? Excelente pergunta. Normalmente, a gente olha a primeira coisa, se o mercado é grande o suficiente onde a gente está, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se a gente está resolvendo um problema real do cliente, qual é o problema se a gente está resolvendo um problema real do cliente? Os concorrentes, ou seja, quem já está lá dentro, né? E principalmente qual é a fase de maturidade que esse negócio ou essa tecnologia ela já está. Se ela está ainda muito na fase ainda que não foi provada, ainda se ela vai funcionar, se ela já está um pouco mais para frente, então depende um pouco da maturidade, mas é basicamente isso. Bacana. Até o que vocês estavam conversando agora há pouco aqui sobre as opções de bebidas vegetais para quem tem problemas, intolerâncias, né? Eu sou uma dessas pessoas, fico muito feliz de ter esse tipo de opção e eu acho que isso traz um insight muito legal para a gente, que às vezes a gente acha que inovar é aquela coisa impossível, uma ideia mirabolante, momento eureka, mas às vezes é olhar... Tem que fazer alguma coisa perfeita e não é isso. Exato. Olhar para o seu público. Você sabe que os grandes mestres da inovação, eles falam, né? O mercado é um campo de batalha. Onde você aprende? Com o erro dos outros. Então é assim, não olhe você sempre vai para MBA, escolas de MBA internacionais, você vai para experiências onde todo mundo conta casos de sucesso. O maior conhecimento você pega no caso de insucesso. E detalhe, são 1000 para 1. São 1000 insucessos para um acerto. Ali que está o grande regra do jogo que faz uma empresa ser diferenciada. É o que a gente traz para dentro dessas culturas, como você comentou agora.
E olhar só para casos de sucesso também a gente está olhando para o que já aconteceu, em vez de olhar para frente, né? Esse é outro ponto. Sem dúvida. Que pode É que nem ser. agora com a pandemia. Imagina se eu vou buscar alguma coisa que aconteceu antes da pandemia, mudou tudo. Mudou tudo. Então, assim, tem que continuar aprendendo sempre e Exato. entendendo o pra frente. Não é ficar olhando só para o concorrente, né? Olhar para frente. Quem capturou valor? Quem entendeu rapidamente Isso. e quem transformou isso em algo melhor rapidamente. Exato. E aí gerou um diferencial competitivo gigantesco para qualquer empresa, né? Como Exato, você citou o exemplo do Starbucks. Não basta ter ideia, né? Tem que executar. Executar. Não, a ideia não vale nada. Exato. Nada. 10 centavos a baseado. Quem Vale a faz é execução. nós. Ideia tem todo mundo tem 1000 todo dia, né? Puta, Exato. talvez executar. Essa é a diferença. Isso aí. A gente está recebendo também uma pergunta do Levi Cardoso, ele é estudante da FATEC Zona Leste. Eu vou ler a pergunta e vocês decidem aí quem vai responder. Como a inovação na ponta do cliente e geração do ecossistema digital pode contribuir para reverter o atual cenário de desindustrialização no Brasil, já que esse é responsável pela criação de produtos complexos que podem ser integrados à tecnologia? Por favor, você quer começar? Eu tenho um ponto de vista. Pergunta, Levi, né? Levi, obrigado pela... estudante da FATEC. Quer que eu comece a responder? Então, que eu tenho já um... Aí depois você Eu complementa. ganho os Barão, minutinhos pra pensar isso, exatamente. É o seguinte, a questão da desindustrialização não passa muito também por uma questão chamada competitividade. Por que a China cresce em indústria? Porque ela é competitiva. Ela é competitiva no preço, ela é competitiva na logística, ela é competitiva e na experiência que ela está gerando. A gente não pode falar que China é produto sem qualidade mais. Não, né? já passou isso faz Então, tempo, o que acontece? A questão toda da industrialização no Brasil passa por uma questão de competitividade. Nós somos acostumados a produzir muito do mesmo. Talvez a gente tenha que mudar, e aí passa por essa transformação cultural da gente produzir mais com menos. Isso. E isso passa por investimento em inovação, seja ele industrial em máquinas, seja ele em tecnologia, ou seja ele em alcance de mercado. Isso. O chinês, quando ele pensa mundial. A gente, quando pensa, às vezes a gente não pensa nem fora do nosso bairro, onde a gente atua. Então isso é um diferencial de mentalidade. Mas isso que você está falando é exatamente isso, Fabiano. Assim, a gente, quando começou a fazer negócio com os chineses, a gente tomou alguns choques. Esse foi um dos choques. Quando o chinês pensa, ele sempre pensa exatamente o que você falou. Ele olha assim, inclusive quando eles fizeram, por exemplo, a Didi fez o plano de internacionalização, ela fez como se fosse um war. Aí ela pegou e falou assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou concorrer com a Uber. Né? Então, para concorrer com a Uber, eu não posso ter, primeiro, as mesmas coisas que a gente tirou a Uber daqui da China, porque a China é completamente diferente de outros lugares. E a segunda coisa, eu tenho que me aliar com alguém local para fazer isso. Então, eles mapearam no mundo quem que eram os locais para fazer isso. Então, assim, imagina, quando a gente começou a escutar isso, a gente estava preocupado ainda com o Brasil, como é que a gente ia dominar o Brasil. Os caras já estavam olhando o mundo inteiro. Então, assim, para a pergunta do Levi que ele está fazendo... eu concordo completamente com o Fabiano. Então, assim, eu acho que a ideia, na verdade, é você pegar aquilo que você tem de maior ativo e de maior diferencial e tentar colocar isso... a brincadeira que eu faço é o seguinte, não adianta eu querer brigar com esses caras dentro do rio se ele for um jacaré. Eu tenho que tirar o jacaré da água. Sim. Quando eu tiro o jacaré da água, fica mais fácil de eu brigar com ele. Total. E aí eu começo a fazer e colocar os diferenciais. O Brasil, por exemplo, ele tem uma série de ativos muito melhores do que a China, que os Estados Unidos, que os asiáticos em geral, outras coisas. Tem que começar a colocar valor em cima dessas coisas, impactar, beneficiar e aí começar a trabalhar com isso. Pega o agribusiness. O agribusiness só está nessa uma potência porque ele investiu muito em tecnologia. A Embrapa é um órgão do governo que funciona muito bem. Aí a pergunta é, a nossa agricultura pensa mundialmente. Ela não pensa, eu vou vender soja no meu estado. Não, o cara pensa, eu vou vender soja para quem quiser comprar. Muda a mentalidade. E o cara é competitivo porque ele investe em produção por hectare e tudo aquilo que está acontecendo. Isso. Por que a indústria não faz isso? Tem limitantes? Tem. Mas olha, eu falo muito do Jack Ma, do Alibaba. Quando ele começou, o Alibaba não tinha internet na China. Ele não sabia programar, e os amigos dele também não sabiam. E ninguém comprava, nunca... Quando ele falava assim, vamos fazer algo na internet, o pessoal perguntava, o que é internet? E olha o que ele tem hoje. Então a pergunta é, culpar o governo ou culpar qualquer infraestrutura é fácil. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer por meios próprios. Tá? Então isso é competitividade. Eu acho que a gente tem que trabalhar para ser competitivo em ideias, em inovação, em produto e também pensar grande, né? Como se diz. É isso. Tem até um termo muito legal, que é conhecido como o jogo infinito, né? As regras do jogo mudaram, é o nome de um livro do Simon Sinek, que fala exatamente sobre isso. Nada não tem mais mais atual. essa. Nada mais atual, inclusive. Eu me consolidei, né? Não, eu cheguei, não, eu tô... não. já tem outro te alcançando aqui, Sim, né? sim. E consolidação é relativa, né? Onde, né? Exatamente. Como? A gente tem mais uma pergunta para a gente finalizar para o Leandro. O que você acha que foi a maior diferença, que fez a diferença
para esse momento de pandemia que de repente pode inspirar outras pessoas? Para que os negócios continuassem rodando? Olha, eu vou falar do ponto de vista de negócio. O que eu percebi foi quem teve uma capacidade de entendimento e de reação mais rápida teve um diferencial enorme. Né? Eu vou dar o exemplo nosso. A gente tinha uma série de coisas, como eu dei um dos exemplos aqui de abrir novos canais, que ele estava com o roadmap um pouco mais para frente, mas é impressionante. A gente acabou fazendo e acelerando 6 anos em 6 meses. Então assim, só que não adianta eu pegar o desenho que era anterior, que era para frente, e fazer isso muito rápido. Eu preciso customizar, eu preciso tropicalizar sobre essa nova forma de lidar. Starbucks na China, vou dar um número para vocês. A gente, no mundo, são 36 mil lojas. Os 2 grandes mercados, o mercado americano e o mercado chinês. A pandemia entrou lá primeiro. Então, assim, eles tiveram o ônus de ser o primeiro e de não assistir como a gente assistiu, como os mercados se recuperaram, o que eles foram fazendo com relação a isso. A gente teve o bônus de fazer isso. Quando a gente fechou praticamente 100% das lojas, quando a gente voltou a abrir, a gente abriu 60% das lojas e a curva de venda, ela estava 70%, 80%, a gente não entendia por quê. E a gente começou, quando a gente olhou o detalhe, a gente entendeu. O chinês ensinou pra gente, para aquilo que ele aprendeu, que a forma de comprar e de consumir Starbucks, por exemplo, como você colocou, ela mudou. E ficou até meio americanizada. Sabe aquele esquema do americano de eu compro, e até a experiência que a gente tem nos Estados Unidos que a gente trouxe para cá, compro no aplicativo, pago no aplicativo, passo na loja, pego sem fila e vou andando. Como ninguém queria ficar num ambiente fechado, esse negócio começou automaticamente a acontecer no mercado chinês, que era improvável que acontecesse. E nas nossas lojas do Brasil, o viés não é muito esse, né? É mais de experiência de estar lá. Exato. E tal, convivência, né? Aí a gente aprendeu isso lá. A gente falou, opa, beleza. Então eu tinha o roadmap que eu tinha desenhado antes, aprendemos com o que aconteceu na China. E no Brasil, como é que é? Então a gente não tem a resposta ainda, nós estamos testando e aprendendo, é o test and learning de algumas coisas, pegando alguns pilotos, MVPs e fazendo, porque o que funciona na China, que funcionou nos Estados Unidos, não necessariamente funciona aqui e com certeza não é a mesma coisa que era o mercado brasileiro do passado. Então assim, aprender rápido e conseguir reagir rápido e você ter ferramentas e frameworks para fazer isso, certamente, agora na pandemia ou em qualquer outra situação, é o grande diferencial. Palavra-chave que ele falou, agilidade. É isso. Aplicável a todo tipo de negócio, Exatamente. Né? Olha, eu falei que era a última, mas chegou mais uma, aqui do Daniel Bicalho. Ele pergunta assim, o que pode ser feito para facilitar as parcerias dentro de um ecossistema? Quer falar isso? Eu vou fazer, depois você faz alguma observação, Leandro. Na minha opinião, o ecossistema ele só existe se todos que dele participam obtêm valor dele. O cliente, a comunidade que você está inserido, falando até um pouco de ESG, quando você fala, né, social, ambiental e governança, quando você fala dos parceiros de negócio que são fornecedores, dos parceiros de negócio que são nossos clientes, se você tem um ecossistema que não gera valor, ele vai se desmembrando com o tempo. Isso. Então você tem que olhar e falar assim, tá, eu estou naquele ecossistema e todos obtêm valor. Puta, fantástico. Se não obter valor, ele dura muito pouco e ele quebra no momento seguinte. Não é. Eu complemento até o que o Fabiano está falando. Um ecossistema é o nirvana daquilo que a gente chama de ganha, ganha e ganha. São 3 ganhos. Exatamente. É o ganha você, ganha os teus N parceiros que estão lá dentro e ganha o teu cliente. Exatamente. Então, se for um ganha, 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 aí isso funciona super bem. E para fazer isso, você precisa ter uma definição de qual é o teu target, de qual é o teu objetivo de uma forma muito clara e a definição de qual é o papel de cada um desses parceiros que estão fazendo parte do ecossistema e em que momento isso funciona. Quando isso acontece, aí a coisa funciona super bem. Falando assim, parece fácil, né? Não é. A gente sabe que costurar um ecossistema não é fácil. Não é fácil, mas assim, essa é a receita do bolo. Se você conseguir fazer isso, é sensacional. E complementando, você na realidade gerar valor a partir de um ecossistema, você tem uma grande vantagem no final. O usuário final, chamamos de cliente, ele vai ter uma vantagem competitiva única. Porque a gente brinca na Seidel que quando a gente monta a gente brinca de Lego. Eu tenho um ecossistema, são várias peças de Lego, e aí eu tenho 100 peças de Lego, por exemplo, hoje. Eu pego 5 para definir aquele problema daquele cliente. Só eu tenho aqueles 5. Só eu que eu digo aquele ecossistema. Porque na hora do outro cliente, eu vou pegar outros 5 peças, ou 3 de uma e 2 de outro. Resumo da história, a vantagem competitiva é única. Ela não é comparável. E o cliente, quando compra,
a gente muda um pouco a proposta de valor. Você tem a proposta de valor do valor que eu entrego, que é aquele script, ó, eu vou entregar isso, para valor percebido. É o quanto vale aquele diferencial para aquele cliente em específico. Isso muda, você não começa a discutir quanto custa, você começa a discutir o seguinte, quanto que eu vou começar a gerar valor, quanto que eu vou ganhar nessa história. Muda a regra do jogo. Tem uma coisa que até surgiu agora, Flávia, para essa pergunta, acho que fica até com uma mensagem para todo mundo. A gente aprendeu isso, sofrendo inclusive. Quando você monta um ecossistema na história dos papéis, você tem que pensar bem quais são os papéis pilares e quais são, como se fosse uma sala de justiça de superpoderes dos super-heróis, onde é que você vai organizar cada um deles. Tem uma coisa que é muito importante e não pode fazer falta, principalmente falando em inovação, em tecnologia, e onde a gente de fato está inserido, na verdade não é só nisso, em qualquer lugar, qualquer negócio, inovação e tecnologia ela tá muito ligado, que é a questão da educação. Acho que vale para a gente, vale para vocês, vale para o público todo. Antes da pandemia, eu só tenho o nome antes da pandemia, não tenho o número depois da pandemia, porque agora bagunçou tudo. Eram 13, 14 milhões de desempregados no Brasil. Quando a gente falava de tecnologia, a gente tinha 350 mil vagas em aberto que a gente não consegue preencher. Sim. Eu mesmo tenho um monte de vaga em aberto, não consigo preencher. Agora, com depois da pandemia, melhorou um pouquinho, mas não resolveu, que a gente pode contratar gente no mundo inteiro de uma forma mais tranquila para fazer o trabalho remoto. Só que se eu não tiver dentro do meu ecossistema uma estrutura que me retroalimenta, e principalmente daquilo que é a matéria-prima básica de qualquer coisa, que são pessoas e pessoas capacitadas, o voo pode ser de galinha. Porque vai chegar uma hora que você vai crescer tanto e que a questão de você brigar com os teus players para trazer os talentos, ele não vai funcionar. Então você precisa se retroalimentar. E isso liga, inclusive, com a questão de você resolver o teu problema, de você resolver a saudabilidade do teu negócio e de você começar a voltar alguma coisa melhor para a sociedade e que aí liga com propósito, com outras coisas. Então acho que isso liga muito com relação a isso, acho que vale um insight aí para todo mundo. Isso é fantástico, porque uma das prioridades nossas como Seido, sabe qual é? É dentro das comunidades que a gente está inserido, estimular a educação nas áreas que a gente tem necessidade para poder gerar o primeiro emprego, que é importante por causa do número de desempregados, mas ao mesmo tempo, e tão importante quanto a gente ter mão de obra para trabalhar com a gente, que é uma empresa que atua mundialmente e no Brasil inteiro precisa disso. É isso. Cara, é fatal isso. A gente tem emprego em aberto na área de TI, a gente tem um tanto de emprego faltando em outras áreas industriais. Isso é a competitividade do país. E com excelentes salários, né? E com salários muito acima da média nacional. Excelentes salários. Então, a gente, quando fala internamente, se a gente puder trazer a nossa base da pirâmide, que trabalha nas operações, de trazer uma oportunidade para desenvolver software, para fazer análise de dados, para fazer qualquer outra coisa ligada à área de tecnologia, a gente consegue, além de resolver de novo o nosso problema, consegue resolver uma questão de propósito. Sim. Com a nossa própria comunidade. E você aumenta a massa salarial, que movimenta todo o comércio. Não, e compra mais café. Compra mais café, compra mais tudo, né? Compra mais tudo e a coisa vai comprar mais cedo, porque o cliente não vai vender mais. Exatamente, a coisa vai vender mais, é isso aí. Legal. Barã, Legal. Muito obrigado, meu amigo. Prazer tê-lo aqui com a gente.